O elemento mais importante presente no artigo 1º é a Constituição do Estado brasileiro em Estado democrático de direito. Por esse conceito jurídico-político, temos a caracterização de um Estado que, nas palavras de Alexandre de Moraes, significa: o Estado se rege por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Princípio de cidadania. Ligado diretamente com o princípio do Estado de Direito e do Estado democrático, afasta do indivíduo qualquer vestígio de sua antiga condição de súdito. Guindado a condição de sujeito político e, portanto, sujeito do processo histórico do povo a que pertence, o brasileiro, mediante o exercício de votar e eleger representantes, se torna um cidadão democrático. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 2º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, nos termos dessa Constituição e da lei, mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. No cabo de uma enxada, no volante de um caminhão, na escola em construção, no risco de uma estrada. O meu Paraná eu traço. Sem desânimo e sem cansaço, vou semeando este chão. Vou aboiando o gado, colhendo a espiga madura, tirando da terra a feitura, nem que seja num naco de pão. O meu Paraná eu planto. O pedaço que me cabe, seja de noite ou de dia. No campo ou na cidade, sol quente, maré fria. O meu pedaço eu garanto. Eu garanto. Na fábrica, na oficina, no escritório, na usina. Não tem tempo ruim. Geada ou cerração, enchente ou estiada. Na ponta da madrugada, já estou cuidando de mim. De mim. De mim. Cuidando de mim. Que importa se a vida é dura? Amanso ela na canga, transformo usura em fartura. Meto o peito, dou castigo. O meu Paraná eu brigo. Por isso eu digo, irmão, tome conta deste chão. Garanta o seu pedaço. Assuma o seu quinhão. Meu Paraná somos todos. Todos. Meu Paraná. Meu Paraná? Somos todos. O meu Paraná somos todos. Cada qual com sua parte. Seu ofício e sua arte, repartindo o mesmo pão. Trabalho, desenvolvimento e respeito pelas pessoas. Governo do Estado. O Paraná em ação. Se sua cidade falasse, o que ela diria? Que quer mais árvores, mais avenidas, viadutos, quer mais transporte coletivo, ciclovias, mais espaço para lazer? A sua cidade não fala, mas ela tem voz. É a sua voz, a minha voz, a voz dos que ao longo do tempo fizeram Curitiba ser o que é hoje. É uma história antiga.
Veja o passeio público, o parque mais antigo da cidade, bem no centro. Ele foi criado em 1886, porque a voz dos curitibanos da época disse que Curitiba tinha que prevenir as enchentes, que eram comuns. O Lago do Passeio Público cumpriu essa função. A mesma ideia foi repetida quase um século depois, com a implantação de dezenas de parques. Hoje, eles são as praias de uma Curitiba sem mar. Além de embelezar, regulam a vazão dos rios. Se os parques não existissem, Curitiba viveria o caos que é comum em outras cidades brasileiras quando cai uma chuva mais forte. Outro exemplo. No início dos anos 70, Curitiba crescia mais que as outras capitais. Para evitar uma ocupação desordenada, a voz dos urbanistas disse que era preciso planejar o desenvolvimento. A cidade foi então organizada para crescer com base num tripé formado pelo uso do solo, sistema viário e transporte coletivo. Ou seja, a prefeitura levou as avenidas e os ônibus, e atrás deles foram as pessoas. A cidade definiu o que poderia ser construído em cada quadra e que altura os prédios poderiam ter. Definiu o tamanho das calçadas e a distância entre elas e as construções. Você já reparou que nossa cidade tem mais jardins na frente das casas? É justamente por causa dessa norma de afastamento. Foram criadas as grandes avenidas, chamadas estruturais, ao longo das quais a cidade se expandiria. Nos eixos estruturais, Curitiba implantou um sistema pioneiro de transporte coletivo com canaletas exclusivas, os ônibus expressos, que viraram referência para o mundo. Tudo isso faz parte do Plano Diretor, que foi escrito em 1965 e atualizado nos anos seguintes. O tempo passou. Outras vozes nasceram. Outras chegaram de longe, com sotaques que tornaram a nossa Curitiba uma cidade multicultural. Agora, em 2014, está na hora de Curitiba resgatar a sua tradição de cidade planejada e inovadora. Nessas áreas aqui, mais adensadas... Nós, que somos os herdeiros de uma tradição de mais de 50 anos de planejamento urbano, seremos os responsáveis pela revisão do Plano Diretor. A Prefeitura organizou essa discussão para que você fique no centro das decisões. Haverá audiências públicas e vários canais de interação, pela internet, redes sociais e pelos métodos tradicionais. Com participação e inclusão, o novo Plano Diretor será uma oportunidade de reduzir a desigualdade e tornar Curitiba mais humana para todos. Estamos engajados no planejamento humano, no desenvolvimento sustentável para as futuras gerações de curitibanos. Com mais moradias, investimento maciço em saúde da família, educação como prioridade, mais professores, mais escolas e centros de educação infantil. E menos carros. Uma cidade aberta ao mesmo tempo para o metrô, a bicicleta e o pedestre. Você está vivendo esse momento histórico. Venha participar da revisão do Plano Diretor dessa cidade que amamos. Coloque também a sua assinatura no plano que vai desenhar a Curitiba dos próximos 50 anos. Lei do Plano Diretor. Define a função social da cidade e da propriedade urbana, além de organizar o crescimento e o funcionamento do município. Artigo 47. São diretrizes gerais da gestão democrática. Valorizar o papel da sociedade civil organizada e do cidadão como partícipes ativos e colaboradores, cogestores e fiscalizadores das atividades da administração pública. Ampliar e promover a interação da sociedade com o poder público. Garantir o funcionamento das estruturas de controle social previstas em legislação específica. Promover formas de participação e organização, ampliando a representatividade social.